Olá a todos, meu nome é Júlio César Ramos, sou coordenador e supervisor da equipe Humanidade, Acompanhamento Terapêutico. Estamos iniciando o Encontro na Rede. O nosso tema será o acompanhamento terapêutico em tempos de pandemia. Além dos atendimentos realizados por nossa equipe de ATs, a partir de uma ação desse coletivo, criamos o Humanidade Social, que se propôs a realizar atendimento online gratuito, tanto a profissionais da saúde, como também a profissionais essenciais, que sustentam a manutenção da existência humana. A seguir, vou ser breve, a seguir, os ATs irão trazer seus apontamentos e reflexões sobre essa profunda experiência e vivência que estamos todos, sem exceção, atingidos e tocados por esse acontecimento, sem registro até então na história da humanidade. Então, fica aberto agora a experiência, um pouco dos relatos de como está reverberando, né, o nosso trabalho nesse momento. Bom, eu vou começar, gente, também lendo um pouco um texto aqui que eu queria falar para vocês. Atualmente, né, a sociedade está sendo impactada de maneira avassaladora pelo isolamento social ao redor do mundo, como método mais eficaz da tentativa de controle do contágio da propagação do vírus Covid-19. No dia 11 de março desse ano, houve a declaração da OMS, a Organização Mundial da Saúde, de que estávamos vivendo um novo momento de pandemia, e desta vez de um vírus altamente contagioso, que deveríamos redobrar os cuidados de higiene pessoal, do ambiente e com absolutamente tudo que vem do mundo para dentro de nossas casas. A questão da necessidade de um maior distanciamento social tem repercutido em nossas vidas cotidianas de maneira inevitável e estrondosa, impactando no curso de todos os comportamentos, hábitos, pensamentos e até nos forçando a questionar diversos aspectos importantes sobre a cidadania e coletividade. Nesse período, também se percebe como estamos mais suscetíveis às emoções e instabilidades, bem como os transtornos mentais e emocionais, latentes, anteriores, alguns que podemos desenvolver durante até o momento dessa crise. Principalmente se lembramos que o trabalho tem entrado em nossos lares, né, nossa intimidade, e em muitos casos as pessoas não estão sabendo como delimitar aonde acaba um e aonde se inicia o outro. E se não é o home office a ameaça de ser um profissional que necessita sair e voltar à sua residência todos os dias, na semana, também vem causando muito estresse e temor, já que estamos vivendo sob constante ameaça de sermos contaminados e de contaminar as nossas famílias. Enfim, como continuar nossas vidas sem que sejamos tragados pelo medo, terror, ansiedade, estresse ou acometidos pela depressão? A resposta, apesar de simples, muitas vezes não se torna simples em sua execução ou conquista, que seria justamente com a saúde mental. E visando esse aspecto, que muitas vezes já foi colocado e deixado de lado por nós, é que colocamos o nosso trabalho à disposição. Essa realidade, apresentada no rompante em nossas vidas, nos surpreende, nos rouba as nossas rotinas anteriormente impostas, e é necessário mudanças, adaptações. O mundo clama por isso, e pede de uma só vez, por toda parte, que a humanidade se una para sua manutenção. Por meio da solidariedade,
da tecnologia que hoje estão em nossas mãos, de boa parte da população, né? Para alertar, para informar, comunicar, permanecer em relação, já que estas são necessárias às nossas existências. Porém, necessitam de cuidado e do distanciamento social para nossa maior segurança. E quando é que imaginaríamos esse momento? Perceber que poderíamos continuar acompanhando nossos pacientes em nossas rotinas, de perto, mas não mais imersos em seus cotidianos, não mais andando nas ruas aos seus lados, por onde quer que eles queiram ou necessitem, já que uma grande transformação nos moldes do cuidar estão envolvidos no momento, e, portanto, naquilo que nomeávamos até então como AT. Muitos ficam com a questão: seria agora uma terapia online? Algumas indagações se fazem presentes, inclusive com os próprios acompanhados, que conosco descobrem um novo mundo, em meio de fazer esse tipo de acompanhamento. Porém, seguimos as premissas que talvez estejam em qualquer outro atendimento. Estar em suas casas, ou estar ao seu lado em momentos difíceis. Compartilhar com eles a nossa presença e escuta, com a mesma frequência de antes, se as demandas se fazem necessárias, até mais. É isso, gente, um pouco da reflexão agora. Assim como a Natália, eu também fiz um texto para organizar um pouco dos meus pensamentos aí nesse momento. Também vou ler. A pandemia de Covid-19 impôs a nós e aos nossos pacientes o isolamento social. Muitos dos pacientes já era o seu cotidiano. Esse último também foi diminuído, assim como a privacidade. O cuidado, então, passou a ser fornecido pelo atendimento online. No entanto, como cuidar à distância e de alguém que seu estar no mundo é tão restrito quando o mundo de fato se restringiu? O AT se tornaria uma psicoterapia online? Como seria o tempo de duração do AT? E o surgimento de paranoias decorrentes do atendimento online e ou da falta de privacidade? Essas foram algumas das perguntas que emergiram em mim ao compreender que meu trabalho como acompanhante terapêutica havia sido atravessado pela pandemia. A primeira pergunta aqui colocada deve ser respondida com a afirmação de que, com o contato físico restrito a todos, o atendimento online possibilitou uma forma de estar junto e de ser presente, permitindo não só falar sobre o cotidiano e a casa do paciente, mas também estar neles. Mais do que nunca, o paciente precisa se relacionar e se apoderar de sua vida em seu lar, que para muitos é algo extremamente difícil, apesar de passarem grande parte do tempo em suas casas. Assim, o AT permeia esse cotidiano pequeno, mas muito rico, agindo e pensando sobre o cuidar de si e do lar, apropriar-se de sua casa e de seu universo. Ademais, também é necessário que o paciente se relacione com o mundo que se impõe nesse momento. Desta forma, o AT também precisa ajudar o paciente a suportar, ficar em casa quando ir para o mundo está indisponível. Ainda que muitos pacientes apresentem dificuldades ou não consigam sair de suas casas e circular, a inexistência dessa opção, obviamente, gera consequências. O AT assim se modificou, mas também ainda tem seu lugar, o qual não se faz só no físico, no estar com o corpo ao lado do paciente, como antes era realizado, mas na sua prática. O tempo de duração do AT também mudou, diminuiu, assim como o espaço, o cotidiano e a privacidade. O que antes acontecia em 2, 3 horas por exigir o constante ir, estar e circular nos lugares públicos e sociais, agora acontece em 1 hora e meia. Tudo se reduziu e o tempo seguiu junto, mas também os pacientes parecem logo se esvaziar e se cansar nessa nova forma de estar junto. Desta forma, é mais importante a qualidade do encontro do que a quantidade. A última questão refere-se à emersão de paranoias nesse novo modelo online. No entanto, é importante pontuar que a paranoia já era existente,
mas antes se apresentava em outros lugares e formas. É possível perceber que, gradativamente, pautado no vínculo e na confiança do paciente em seu AT, ela pode ser diminuída ou se tornar inexistente. Poder usar recursos como um lugar mais privado dentro de casa, um quarto ou até um banheiro, e o uso de música para se misturar com a voz, são elementos relevantes e que podem auxiliar muito. Contudo, o que se faz fundamental é a possibilidade de escuta dessa paranoia e respeitar a limitação que cada paciente apresenta. O AT assim se transformou, no seu estar junto, no seu tempo e nas suas estratégias. No entanto, sua prática e seus fundamentos ainda prevalecem e permanecem. Desta forma, o AT acontece num novo espaço como o cotidiano e o viver. É isso. Muito bacana, Ju. E Nath também, né? Também trouxe aqui um roteiro aqui por escrito para, acho que, colocar um pouco em ordem aquilo que eu fui pensando desde o início da pandemia. A pandemia inaugura um período único, desafiador e muitas vezes avassalador para pessoas que já se encontravam em importante sofrimento psíquico anteriormente. Todos nós, sem exceção, somos colocados à prova de nossa onipotência, nossa noção de tempo e, principalmente, nossas perspectivas de futuro, que da noite para o dia se modificam frente à necessidade de nos confinarmos em nossas casas. As configurações familiares vivem abalos. As vidas mais solitárias também sofrem modificações, e a população mais vulnerável, idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas, se tornam alvo de orientações e alertas sobre os riscos de contágio da Covid-19. Há garantias de não se aproximar do vírus? Não. Ao mesmo tempo, o cenário pede certa calma para pensar e garantir a continuidade e sustentação dos vínculos terapêuticos, que também vivem a necessidade de uma transição do recurso do encontro presencial para o virtual. Como os acompanhados lidarão com isto? Como os ATs se encontrarão nesse novo contexto? O encontro e a ampliação do mundo subjetivo e social, tão incentivado pelos ATs com seus acompanhados, precisou ser revisto. Os encontros passam a ser online. A presença do AT passa a se impor pelo olhar, pelo sorriso, pela escuta, pela fala, apesar do encontro não ser presencial. Acredito que a clínica do AT possui inestimável valor quando os seres humanos ficam impossibilitados de circular pela cidade, pelas casas de amigos e familiares, estando em contato direto e forçado consigo mesmo. A conexão íntima e subjetiva pode se tornar uma grande aliada ou uma grande ameaça, dependendo de como o acompanhado suporta a si mesmo nesse período. Nesse momento, o AT passa a ofertar presença online, seja conversando sobre o programa de TV visto, sobre a última live musical assistida, sobre o exercício físico recém-inaugurado, sobre o interesse pelo curso online descoberto, ou mesmo os desafios do manejo das diferentes plataformas de comunicação online. Tudo isso pode nortear o cotidiano do acompanhado, que pode se encontrar repleto de incertezas. ATs também, como parte da linha de frente nessa pandemia, é possível pensá-los desta forma? Eu acredito que sim. Então, parafraseando um texto de um autor desconhecido, que elaborou, né, esses dizeres nesse contexto da pandemia, nós ATs não ouvimos o choro do acompanhado infectado pelo vírus no contexto hospitalar, mas acolhemos o próximo choro que expressa o medo de ser o próximo infectado, do que teme o risco de perder um ente querido, daquele que tinha muitos planos e se perdeu em sua própria angústia, acreditando não ser mais possível sonhar, etc. Não estamos acompanhando internações,
mas o AT muitas vezes se enxerga no lugar de quem reforça modos de prevenção, reforça ainda a necessidade de ficar em casa, quando possível, e de encontrar um território dentro da própria casa quando ela parece sombria e sem afetos. O AT também oferece um papel de ajudar o acompanhado a encontrar uma morada em si mesmo, nesse contexto de muitas incertezas e dificuldade de fazer projeções sobre os próximos meses. O AT, portanto, entra como peça fundamental que busca evitar a desassistência em saúde mental, que tantas outras pessoas vivem nesse momento de dor, lutos antecipados, lutos presentes e medo do abandono. Então, era isso. Bom, gente, muito legal os textos, acho que eu não tenho algo tão organizadinho assim, não fiz um texto como vocês, né, mas eu acho que dentro de tudo isso que foi falado, né, eu consigo ver ali, não sei se todo mundo concorda comigo, né, mas a gente está meio que tentando se localizar no meio desse furacão, né? Dessa coisa como o Júlio apontou, né? Que não tem precedente na história, né? A última pandemia foi há cerca de 100 anos atrás, quando a gente não tinha nem AT ainda, a psicanálise engatinhava, né? Então, não foram temas assim, não foi uma situação que a gente conseguia, que a gente pensava, que a gente tem no nosso horizonte como algo que, poxa vida, a psicologia precisa se debruçar sobre isso, o AT precisa se debruçar sobre isso. No entanto, isso aconteceu, a gente está aqui, né, vivendo essa pandemia, né, junto com nossos pacientes, vivendo, de certa forma, um pouco o que eles vivem, né, não de maneira tão rigorosa, mas a gente tem o isolamento social, né? Quando a gente fala de saúde mental, o que me vem, a primeira coisa que me vem à cabeça é o isolamento social, né? Uma pessoa que sofre que sofre algum transtorno mental, alguma doença psiquiátrica, é alguém que encontra ali no mundo em que ele está isolado, né? Isso não vamos também generalizar, mas é o que, no geral, a gente encontra e é onde o campo do AT se coloca mais fértil, né? E isso tem feito com que nós, enquanto ATs, enquanto terapeutas, né, a gente tenha que tocar um pouco na nossa indigência, né? Como o Guto Pompeia, né, que é um professor, um psicólogo, que é uma referência nossa já de muito tempo, ele fala bastante disso, né? Que ser terapeuta, né, é ser um indigente, antes de qualquer coisa, né? E eu confesso que durante os anos ali de trabalho, às vezes eu vou meio que esquecendo disso, né? Daí vem esses momentos de falando, poxa, vamos voltar à nossa indigência, por mais angustiante que seja, né? Quando eu falo de indigência, né? Não é que a gente vai
tratar de pacientes com algum transtorno psiquiátrico ou não. Tratar dos pacientes, né? Mas sim tratar daquele momento, desse momento que a gente está vivendo, do ineditismo disso tudo, né? Eu acho que isso eu acho que é uma coisa que a pandemia trouxe para a gente, ela obrigou a gente a se voltar para isso, né? Que a gente vai se esquecendo, que a gente vai deixando de lado e então ela nos convocou assim ao rigor novamente, né? Porque eu vejo que não só a psicologia, como a ciência, do modo geral, ela, ela, ela exigiu da gente assim, as tarefas, né? Ela exigiu da gente a produção, ela exigiu da gente o produto do nosso saber, mas também não dá muito espaço, muito tempo para a gente parar um pouquinho, se angustiar um pouco e refletir, né, sobre o que de fato a gente faz, né? Afinal, o que a gente faz, né? Eu vejo muitos grupos assim de colegas, tal, tentando redefinir o AT e tudo mais, né? E eu acho que a gente se encontra num momento que não dá para definir. A gente está no meio de uma virada, né? Uma virada de uma mudança, né? Esperando que algo novo aconteça, muitas pessoas também esperando que o velho retorne, que eu acho que, na minha opinião, por exemplo, é uma esperança ingrata, porque eu acho que não vai acontecer, né? E tem essa história do novo normal, né? E o que é esse novo normal? Na verdade, é o que a gente não sabe, né? A gente não sabe o que o que aguarda, né? O que nos aguarda ali, né? Então, que cabe a nós é caminhar, né? Caminhar e acompanhar as pessoas que cabem a nós acompanhar, né? Nossos pacientes, às vezes até nossos amigos, família, tal, nesse momento, mais ou menos como uma coisa assim, olha, nós estamos no escuro, mas vamos ficar tranquilo porque a gente está juntos, né? Apesar de longe fisicamente, a gente está juntos. Vamos todos ter que passar por isso, né? Eu, né, só queria falar isso para gerar essa reflexão, né? Não, não tenho nem ideia de como redefinir, falar como que vai ser, apostar, não faço ideia. Eu acho que se tem uma coisa que é que eu acho que, né, que eu acho que é uma oportunidade nesse momento é lidar com o não saber, né? Lidar com algo, com o inesperado, né? É uma coisa que nós, por exemplo, eu na fenomenologia, a gente valoriza muito essa coisa do inesperado, mas de fato, assim, é difícil a gente se sustentar, tá diante do inesperado, né? E acho que essas situações, né, esse tempo que a gente está vivendo, obriga a gente a isso, né? Bom,
Por hora é só isso. Eu acho que assim como o Elcio, eu também não fiz nada escrito, mas a fala de todo mundo me fez lembrar de coisas que a gente já vinha discutindo nos encontros do Humanidade, né? De como a quarentena, ela faz nós que somos pessoas normais, saudáveis mentalmente, como ela nos coloca para experimentar outras formas de vida que muitas vezes a gente acha que é irreconhecível, né? Então, como a gente está experimentando agora o que muitos pacientes já experimentavam, que é o isolamento. E como ela traz também uma coisa que na cultura ocidental e na área da técnica, na cultura ocidental e na área da técnica, a gente esquece que é a angústia da morte, né? A gente não tem tempo de lembrar da morte na maioria das vezes, porque a vida é tão corrida que a gente só tem que dar conta da rotina, né? Ou de como a gente pode presenciar a paranoia do invisível, né? Porque é um vírus, a gente não vê, né? Então, e agora é isso, assim, a gente não pode desvalidar a dor do isolamento, porque tá todo mundo vivendo, tá todo mundo experimentando isso. Ou a dor de algo invisível que a gente não reconhece, né? Então, é claro que tem muitas maneiras de experienciar essa quarentena, mas eu acredito que aos que estiverem abertos para viver esse tempo, a gente vai sair muito mais amplo no nosso espaço interno, assim, porque a gente vai compreender melhor outras formas de vida que antes a gente não conseguia compreender. Acho que esse é o meu primeiro comentário, assim, do nosso debate. Eu acho importante, né? Eu acho que foram vários apontamentos, acho que várias reflexões. Eu vou pegar algo que para mim também é muito caro, que é essa questão que a Beatriz trouxe no final, que a relação, né, com a morte, né, com essa ameaça, com essa possibilidade, com a nossa finitude, ela e a pandemia, essa doença, né, ela trouxe, né, de uma maneira radical, ela trouxe de uma maneira contundente algo que na nossa civilização fica muito esquecida, fica muito distanciada. O modo de como vivemos, a maneira como estamos no mundo, nos tem afastado, nos tem deixado mais distante desse fenômeno, né, da nossa própria morte, quando, na verdade, a nossa própria morte deveria ser algo muito próximo da nossa vida, como também algo que fizesse parte, que tivesse integrado, né, na nossa existência, no nosso horizonte, né, de nascimento, de vida, de existência, e a última possibilidade que seria a gente não estar mais aqui, né, dessa partida, desse momento de finitude, né, e de finalização. Então, é algo muito colocado em xeque, né, nesse momento, de uma maneira, no mundo, uma doença da qual a ciência também não teve domínio, né, não teve algo que a gente está trabalhando ainda, né, diante de algo que aconteceu, então ela está correndo atrás de uma vacina, de alguns protocolos, porque sempre a gente teve esse conforto, tivemos essa sensação de bem-estar, e ela sempre trouxe isso de uma maneira antecipada, ela sempre teve o controle absoluto, né, de tudo que acontece, e tudo era explicado, tudo era controlado, né, por ela. E acho que nós estamos vivendo algo nesse momento de que não se tem o controle absoluto de tudo, de que a gente está diante disso que o Elcio fala, do inesperado, de algo que não está
dentro, né, da nossa experiência, é algo que totalmente inédito, que nós temos que viver isso que os nossos pacientes, né, do qual nós vamos lá no isolamento, na restrição do existir dele, nós vamos no tempo anterior acompanhar, estar ao lado, né, dessas restrições, né, que esses seres humanos vivem. E a pandemia trouxe um pouco essa experiência meio que em conjunta, nós também tendo que viver uma espécie de isolamento que até então nós também não tínhamos conhecimento, não tínhamos essa vivência, essa experiência. Mas esse caráter, né, que eu estou levantando, né, que acho que altera a nossa relação de tempo, de espaço, de estar ao lado, né, nesses atendimentos, do qual a gente ia muito próximo, né, junto a esses pacientes, mas que tudo que eu estou escutando de todos os ATs não tira, né, o fundamental, não tira a qualidade do nosso trabalho, a importância dele. Quer dizer, estamos tendo que criar uma nova forma, uma nova maneira de estar ao lado, de estar junto dos nossos pacientes, com essa escuta, com esse acolhimento diante de um sofrimento, né, diante de uma dor, diante de algo maior, de maior dimensão, né, de maior acontecimento, onde que estamos todos atingidos, né, por essa circunstância atual. Então, é algo muito profundo, é algo muito sério, e que realmente, né, não tem algo na literatura, né, não tem algo que dê sustentação, que é algo que nós vamos ter que também desenvolver, nós também vamos ter, enquanto psicólogos, até, nós vamos ter que parar também para olhar, para pensar, para refletir sobre tudo o que está acontecendo, né? Mas eu também concordo, assim, com os ATs, que me parece que todos são unânimes nessa presença, né, nessa qualidade, né, nessa escuta, nesse olhar, nesse gesto, né, mesmo que seja algo muito rápido, que a gente precisou viver essa transição do presencial para o online, para a tecnologia, né, tivemos que recorrer a ela, mas me parece que esse é o lugar, né, que o AT está sendo colocado também nesse desafio, né, de estar junto, de estar nessa presença junto aos nossos pacientes nesse momento tão delicado, né, tão perturbador, né, tão ameaçador que todos nós estamos vivendo. Então, eu só queria colocar um pouco esses apontamentos também, um pouco essa reflexão, que me parece algo que, de alguma maneira, está também, né, nas falas dos ATs, que, de alguma maneira, eles também se aproximam, trazem também essas questões juntos, né, nas suas falas. Então, era isso que eu queria acrescentar nesse momento. Seguindo um pouco, né, Júlio, do que você estava falando, e lembrando um pouco do que a gente também estava conversando aí nas nossas reuniões, né, que acho que foi até o Elcio que levantou, do meu texto e da Natália ter esse questionamento da terapia online, né, dessa proximidade, do quanto a gente foi vendo que parecia, nas escutas aí de outros ATs, né, que os ATs ficaram um pouco desamparados, né? Porque parece que a terapia conseguiu ser encaixada rapidamente nesse formato online, porque é isso, né? O corpo fica mais fora, né? Vamos colocar assim. E o quanto o AT a gente foi escutando aí de pessoas que sentiam aí um desamparo, né? Os profissionais, eu digo, né? E que a gente foi vendo que é isso, né? O AT tem uma prática muito prevalente, né, e mesmo podendo ser pela voz, né, só pela voz ou sendo pelo vídeo, o quanto a gente ainda consegue fazer nosso trabalho de AT, né, ainda poder estar junto nesse cotidiano aí, só queria pontuar bem isso, porque acho que é importante para os nossos colegas que forem ouvir um pouco a nossa discussão aqui. Então, Ju, essa é uma questão legal de se pensar, né? Embora eu acho que o AT, e acho que é uma discussão
antiga nossa, né? O que é o AT, né? O AT é uma ferramenta, o AT é um processo, né? É uma discussão que a gente já tem, pelo menos aqui, nesse grupo, há muito tempo. Mas, assim, quando me vem assim, será que um AT online é AT e tal? Eu lembro, acho que do primeiro livro que eu peguei para ler assim sobre AT, que acho que é a primeira publicação aqui no Brasil sobre AT, que chamava A Rua como Espaço Clínico. Então, o título do livro já mostrava assim que o AT é a rua. Daí lá a definição de AT nesse livro, né, da Débora Sereno e do Maurício Porto, acho que é isso, que começava assim, prática de saídas com, né, eu não lembro a citação inteira, mas tinha esse ponto de saída, né, prática de saídas, né, como se o AT, necessariamente para ser AT, ele tem que estar na rua, tem que estar fora. E eu acho que é compreensível que seja assim, porque o AT ele nasce justamente desse antagonismo da clausura, né? Como uma alternativa à institucionalização do louco entre aspas, né? Daquele que era tratado numa instituição fechada, com regras muito definidas, né, e que a gente, pegando, né, na história, a gente sabe qual que é a consequência de tudo isso, né? Os abusos e até mesmo sem o abuso tem um prejuízo constatado ali nesse tipo de tratamento, e o AT veio como uma ação disruptiva ali nesse sistema de trabalho com saúde mental, né? Só que dali já se passaram talvez 50 anos, né? Como AT mesmo, uns 30, né? Então, é assim, eu acho que se a gente se propõe a trazer, se propôs lá no passado a romper essas barreiras da institucionalidade, do tratamento tradicional, né, trazendo até mesmo mais humanidade, mais, né, trabalhando com a liberdade, né? De novo, puxando a brasa para minha sardinha da fenomenologia, né? Liberdade e saúde são quase que sinônimos, né? Então, se a gente traz para isso, acho que a gente também tem que olhar para a nossa época. Eu acho que o AT, como, né, eu acho que lá em 92, 90 e pouco, lá quando a Débora Sereno e o Maurício Porto estavam muito preocupados com o lugar do AT, né, o lugar físico, né. Eu acho que hoje talvez a gente tenha que olhar também para o tempo, né, o AT como uma prática no tempo, né, no tempo, tempo que eu falo é o tempo contexto histórico, é o tempo vivido, é o tempo da angústia, né? Que esse tempo que, como a Ju falou, né, é uma hora e meia, 2 horas, né? Às vezes a gente fica, dependendo do atendimento, fica mais do que isso, né? Fica horas, né?
gente que passa noites e dias com os pacientes, mas não é esse tempo cronológico que eu acho que a gente tem que pensar, é o tempo kairos mesmo, é o tempo vivido, é o tempo que a gente sente na pele, né? Então, acho que talvez eu pensando assim, mais como uma coisa de, né, de provocar para se pensar assim, talvez a gente não, hoje a gente tenha que não se preocupar tanto com o lugar, né? Mas sim com o tempo do AT. Não sei se isso faz sentido para vocês, eu queria ouvir também de vocês. Eu acho que faz muito sentido. Gostaria também de até colocar sobre isso, né, que você está falando, Elcio. Acho que essa questão da restrição mesmo, né, você foi falando do isolamento, eu fiquei lembrando da restrição de mundo, né, até lembrando mesmo de fenomenologia, né, mas assim, é isso, né, o quanto o mundo fica restrito, né, nesses isolamentos que as pessoas estão vivendo, mas é isso, nosso mundo está restrito, né, mas se o mundo subjetivo, né, se o nosso mundo interno também já é restrito, já era restrito, como é que fica essa questão, né, como é que essas pessoas vão suportar essas existências, né? Como é que vão sustentar essas existências? E aí eu acho que cabe esse lugar do AT, né? Porque aí não é um lugar físico, né? Do AT no sentido de isso, a gente não vai estar mais acompanhando nas ruas ou nas casas, mas é isso, na nossa presença, na nossa escuta. A nossa presença, a nossa escuta, eu acho que não sei, eu fico pensando que isso também sempre foi muito dos nossos debates e conversas e diálogos sobre o lugar e o que é o AT, né? Se não essa presença que ajuda a sustentar essas existências que muitas vezes não se sustentam, né? Elas sozinhas não têm esse apoio, então a gente precisa estar ali, né? E eu acho que o estar ali não necessariamente é o estar ali físico, se a gente estiver ali com um ouvido, mas estar presente com esse ouvido num telefonema, se a gente está presente que seja nas mensagens, né, hoje em dia, porque hoje em dia tem mensagem de textos, horas de mensagens de texto, sei lá, ou por vídeo, mas a nossa presença, né, mostrando que está ali para o outro, disponível para o outro, essa disponibilidade para a existência do outro, eu acho que esse talvez seja um outro lugar que eu acho que a gente precisa também refletir, né? Que eu acho que já era algo que a gente também já discutia muito, mas fico com a ideia de que agora é isso, com tantas incertezas, com tantas coisas que eu acho que, de fato, né, não se configuram mais tudo, não está tudo mais tão organizadinho, tudo tão certinho, mas eu acho que isso é algo que se mantém, né? Isso é algo que a gente pode manter, essa disponibilidade. Eu fiquei pensando aqui nessa questão da presença, que parece que é o que vai atravessando enquanto essência ali do AT, né? Independente do contexto histórico. Fiquei pensando enquanto nós ATs, né, como tivemos que abrir mão desse encontro presencial, desse conforto que talvez esse ir até o acompanhado nos dava. Puxa, eu vou chegar até ele, vou vê-lo, vou sentir, né, como é que está a vibração do corpo dele, o sorriso,
ou a cara amargurada, enfim, eu acho que, né, da mesma forma que para os acompanhados tem sido um desafio reconfigurar isso, repensar, eu acho que também se permitir ficar no não saber, eu acho que os ATs também têm precisado abrir mão de muitas coisas, né? E é isso, né? Bom, aquilo que eu posso ofertar é a presença, esse é o meu limite, e é muito também, né, para muitas pessoas, né? Eu fico lembrando da minha primeira sensação na experiência online, também não tinha vivido isso, né? O quanto eu fiquei um pouco preocupada na primeira vez, puxa, mas será que eu vou conseguir expressar aquilo que eu estou entendendo, que ele está me mostrando, né? Será que isso vai ser compreendido pelo recurso virtual, né? E quanto isso vai se desfazendo, eu acho que na prática, porque a disponibilidade é soberana, né? Quando você se coloca ali legitimamente para o outro, isso atravessa e derruba muitas barreiras. Talvez seja isso uma reflexão que o AT possa ir construindo. Então, e nesse sentido, quando a Juliana traz, né, de uma espécie de que alguns ATs, né, nesse momento ficaram mais desamparados, né, mais perdidos, talvez a questão, né, e talvez baliza, né, os ATs, né, o formato dessa mudança, de tudo que aconteceu, que nós somos atravessados. Talvez isso tudo que o Elcio traz também, né, de essa prática ser muito lá no campo, né, de poder estar no território, de poder estar junto ao lado, nesse sentido de abrir, né, que a presença possa convidar esse ser humano a sair do isolamento, a experimentar alguma ruptura desse lugar. Hoje, né, parece que nós é um inverso, né, esse isolamento nós temos que habitar, fazer parte de nosso cotidiano, que é algo que também está dentro de uma normalidade, está dentro de algo que está sendo esperado, né, ficar em casa, dentro das possibilidades, mas é algo que a gente também tem que visitar, algo muito próximo do nosso paciente, né, que também é essa restrição, que o mundo não está mais da mesma maneira, né, que as possibilidades do meu ir e vir, de eu poder fazer as minhas coisas, ela não está mais dada, não está mais aberta para mim da mesma forma que anteriormente. Então, nesse sentido, eu acho que é realmente um desafio, né, o AT ter uma reflexão de poder acompanhar, né, esse paciente dentro desse isolamento, mais uma sobreposição, outro isolamento, né, como se tivesse dois campos aí que eles estivessem vivendo, mas que nós, de alguma maneira, as famílias também visitassem um pouco mais, chegassem mais perto também dessa experiência, né, do que esses seres humanos vivem no sentido de ficarem mais nas suas restrições, nas suas casas, né, de ficarem nos seus quartos, dessa depressão, dessa confusão mental, dessas angústias que eles vivem, né, quer dizer, alguma coisa que começou também a despertar, né, como cada um que já estava com essas questões internas, elas intensificam, né, nas dinâmicas familiares, porque todos nós estamos vivendo, de alguma forma também, fomos convidados assim, a uma imposição, né, a ter que viver algo diante dessa circunstância. Então, eu penso que o campo do AT ele também está sendo convidado a repensar, mas o que fundamenta, né, a essência, me parece que é a mesma, né, essa qualidade, essa escuta, esse estar ao lado, né, esse acolhimento, né, essa presença fina, né, tão junto a acompanhar terapeuticamente esses seres humanos, né, e eu penso que isso é algo extremamente precioso, né, e que se me parece até aqui, o que eu vou escutando, o que eu vou acompanhando, me parece que a tela, né, o online, possibilita, também é uma possibilidade
de algo que estava vindo, né, sustentar diante de uma situação muito mais delicada, né, muito mais difícil, muito mais angustiada, muito mais ligada com essa doença que está aí no mundo, com a possibilidade da morte, de deixar de estarmos aqui, todos nós. Então, acho que essas questões, elas estão também impostas, e eu acho que é extremamente necessária uma continuidade, uma sustentação desse trabalho, né? Eu não vejo, assim, nenhuma ruptura, né? Nenhuma deslealdade, né? Nenhuma mudança muito radical nesse sentido, né? Nessa questão que a gente está, o encontro humano. O encontro humano, eu acho que é algo verdadeiro e que se dá através desse formato tecnológico que a gente tem esse recurso, né? Hoje temos essa possibilidade. Talvez se fosse há muitos anos atrás, a gente não teria, né, a técnica, né? Nesse sentido, a técnica vem como algo valioso, né? Que nos oferece essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, a técnica que eu estava falando, acho que o Elcio também trouxe, a Bia, que também leva a esse esquecimento, né, de nós mesmos, né, que acaba também deixando a gente menos introspectivo, a gente menos diante de nós mesmos, de quem nós somos, diante do que nós estamos aqui, dessa reflexão. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que abrir, né? A ciência está aí lutando para uma busca de uma cura, de uma vacina, ok, nós vamos ter que lidar, é um grande desafio nesse momento, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar também, que a gente não tem certeza, isso que a gente tinha até então, né? A gente está em algo mais sombrio, a gente está num momento que a gente não pode ter essas afirmações, né? A gente não está podendo dizer assim, planejar, o futuro não está mais aberto como estava até então. É tudo muito curto, né? O horizonte está muito próximo, assim, está muito perto da gente em termos de perspectivas do futuro. Isso muda a nossa relação, o nosso existir, o nosso dia a dia, altera quando a gente não tem essa perspectiva do futuro aberta, esse horizonte que a gente teria de se lançar. Agora a gente está vivendo outros tempos e a gente tem que realmente ter essa consideração, que eu acho que é algo fundamental, que isso muda também, né, a maneira de como eu estou no mundo, como eu me penso, como eu existo. E aí, só também colocando aí, né, inserindo uma outra reflexão a partir do que o Júlio falou, essa questão dessa finitude, né, e dessa introspecção, eu acho que cabe mesmo a todos nós, porque fiquei até pensando aqui, lembrando, né, de como é a nossa experiência no começo, né, como a gente vai experimentando essas incertezas do início até agora, e quais são as adaptações que a gente vai fazendo, né? Como essa experiência vai modificando, né? Como a gente vai sintonizando essa experiência, né? Como a gente vai se sintonizando nessa experiência de diferentes modos, né, de existir. Eu acho que isso também vale muito nessa compreensão também quando a gente está com o outro, né? Quando a gente está com os acompanhados, porque acho que é muito valioso quando a gente começa a perceber que, dentro dessa experiência pessoal ou dentro dessa experiência nossa em grupo aqui, né, enquanto profissionais da área da saúde, mas nós também, enquanto seres humanos, estamos vivendo essa restrição de mundo,
quantas vezes nós ficamos angustiados, quantas vezes nós tivemos que falar, das nossas angústias ou das nossas aflições, quanto a essas incertezas e dessas não possibilidades ou dessas retiradas, né, desse se lançar para o futuro, e compreender que haviam seres humanos que antes já tinham essas dificuldades e como eles estão agora, né? Como que essas dificuldades aí ficam mais exacerbadas, né? E aí estar ao lado deles, acho que proporciona para a gente também um outro lugar de escuta, porque por mais que antes também a gente pudesse estar num lugar de escuta, de empatia, talvez a gente não pudesse estar tão, como disse o Elcio, tão nesse lembrar, tão a rigor ali, né, desse nosso lugar humano, que a gente pode experimentar isso, porque estamos todos experimentando de fato isso. Então, de algum modo, acho que cada um experimenta de um modo, isso, em uma sintonia, cada um em algum momento sintoniza, né, de uma forma, mas acho que é muito rico essa experiência, essa compreensão na hora de estar com o outro. Então, eu acho que acho que dá muita discussão isso, né? Essa coisa que a gente às vezes esquece um pouco do significado dessa palavra presença, né? E como que a gente está tendo que trabalhar com a presença dessa forma online, né? Essa forma remota, né? A gente fica muito preso com a presença física, né? No entanto, eu acho que hoje a gente está mais presente do que nunca, né? Acho que eu nunca tive tanto, assim, por WhatsApp e sei lá, como se a gente tivesse ali uma presença muito mais ampliada, apesar de longe, né, de ter esse contato, né, como o Júlio falou, né, a gente tem uma certa birra com a técnica, né, a gente acha que a técnica é uma coisa que não favorece muito a presença. Agora a gente está tomando um pouco esse tombo aí que a gente está tendo que admitir que a técnica ela contribui com a gente aí nesse momento de crise aí, né? Com tudo que está acontecendo, que na verdade o que está ajudando muito a gente a se sustentar aí é a técnica, a internet, o Zoom, essas ferramentas que estão aí a nossa mão, né? E a gente está tendo que se obrigar a aprender a usar elas, né? Até para quem não gosta, né? Está tendo que aprender aprender a usar, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir mesmo, assim, sobre a presença, né? O que é presença, né? Nesses tempos de pandemia, né? A gente vê que muita gente tá tendo que tá de fato assim inaugurando outras formas de convivência mesmo, né? Você vê gente que fala muitos relatos assim, eu não conversava com a minha família tanto assim, não ia visitar a minha avó, não ia não sei o quê, e agora eu todo dia ligo a internet aqui e converso, né? Um dia desses
né? E acho que essa coisa, eu vendo no jornal um dia desses aí, tava uma matéria sobre pessoas que em casa passaram a fazer coisas, trabalhos manuais, começaram a aprender um instrumento, pintar, fazer arte, arrumar coisas em casa, assim, né? Eu tô, por exemplo, eu tô no meio de uma reforma. Esses dias eu tive que ir na casa de material de construção para comprar um material lá. Estava lotado, né? Lotado de gente na loja de material de construção, que hoje em dia é meio que quase que um shopping, assim, tem de tudo, né? Mas o pessoal comprando ferramenta, comprando madeira, comprando, não sei, né? E, né, confesso que no primeiro momento eu falei, esse pessoal precisa ficar em casa, né? Mas se você for reparar bem, assim, você vê que, né, talvez esse espaço vazio, esse tempo livre, não sei se é tão livre assim, né? Que as pessoas vão buscando outras coisas para fazer. Às vezes até a casa que, de repente, vê que tem problemas, que tem que arrumar alguma coisa, que tem que limpar, né? Eu estava vendo até o Provocações com o Clóvis de Barros Filho lá. Ele falou, não, que acho que o Taz perguntou lá, o que a pandemia te ensinou? A pandemia me ensinou a lavar louça, né? Porque agora eu lavo louça aqui como ninguém, né? Porque ele está em casa, provavelmente não tenha empregado, não sei o que, vai ter que aprender a lavar louça, né? Então tá todo mundo, acho que está todo mundo nesse barco, tem que redescobrir novas formas de existência ali, né? E a gente, eu não sei vocês, mas eu vejo nos meus atendimentos ali que o pessoal tem buscado também essas novas formas de existência, né? Por isso que eu até fico meio assim, todo mundo falando assim, porque todo mundo vai entrar em depressão, vai ter transtornos mentais, né? Uma parte acho que vai, sim, mas eu acho que uma boa parte vai encontrar novas formas de existência, né? Com a nossa ajuda ou não, né? Só fazendo um parênteses aqui no que você colocou, Elcio, nessa busca por novas formas de existência, não sei se vocês têm vivenciado isso ou não, mas pelo menos ao meu redor eu tenho tido notícias de muitos casais grávidos nessa quarentena, né? E aí é interessante, né, porque a morte está aí rondando, né? O risco da vida está aí se imperando, está aí como imperativo. E quantas pessoas estão decidindo ter filhos, né? Eu acho que rever a composição familiar, acrescentar pessoas, né, eu acho que se abrir para o novo e para a renovação da vida. Então, assim, a cada semana eu recebo ou de um amigo ou de um amigo do amigo que o casal está grávido, que nem pensava e agora, né, enfim, inaugurou essa experiência. Eu tenho achado muito interessante. E um conhecido médico tem dito isso, que tem visto em consultório muitos casos, né, de casais grávidos, porque eu acho que, né, em meio a tanta expectativa de morte, né, nessa pandemia, talvez isso faça as pessoas repensarem mesmo, né, em como é possível renovar a vida de diversas formas. Uma delas é gerando outra, né, apesar de tudo, apesar desse cenário de incertezas, do não saber, enfim, mas é algo que eu tenho sentido aí.
Aproveitando o gancho da Bel, né, e diante desses levantamentos, né, eu queria trazer o exemplo de acompanhamento terapêutico que eu faço com uma criança autista, né, e dessa pluralidade de como as pessoas vão vivendo a pandemia, né, e o isolamento, e essa possibilidade de novos modos de vida. Então, para essa criança que fazia muitas terapias, né, durante a semana, eu acho que ela até trabalhava mais do que eu, assim, de tanta terapia que ela fazia, né, ela e os pais começaram a ficar mais em casa, né, e isso foi muito rico para ela, nossa, ela, assim, ela começou a se desenvolver, na realidade, eu acho que ela começou a mostrar para os pais um monte de coisa que ela já sabia, e que ninguém tinha oportunidade ali de se perceber, porque os pais estavam trabalhando, ela estava na escola, nas terapias, então, assim, eles foram se reconhecendo de um outro lugar. E é muito interessante também essa discussão do AT, né, como a gente vai buscando formas de criar a nossa presença, né, então agora eu acompanho ela nas aulas do Zoom, né, eu vejo as aulas do Zoom com ela, e quem fica com ela é o pai. Então, o pai está experienciando um lugar de AT e eu estou experienciando um lugar de observadora, né? Então, são muitas mobilidades que podem aparecer. Mas eu também gostaria, né, que para mim particularmente é importante, de fazer um recorte de classe, né? Porque enquanto a gente vive essa quarentena como possibilidade e oportunidade, enquanto a gente vive essa quarentena como direito, eu acho que o Brasil configurou de uma maneira, né, a política, em que a gente vivencia a quarentena como um privilégio, né? Nem todo mundo consegue viver essa quarentena que a gente está vivendo, né? Essa quarentena de possibilidades, de revisões, revisitações, né? Eu acho que é importante a gente marcar isso, né? Que o que é um direito, a gente está vivenciando como privilégio. Eu estava escutando aí vocês falando dessas novas formas, né, de vida aí que vem surgindo, mas eu também fico pensando quantas coisas também ainda permanecem as mesmas, né, e que a gente vai conseguindo observar mesmo estando distante, mais perto, né, estando presente. Então, é o gato ainda que é muito companheiro do paciente, ele vai atravessando o atendimento, né? São as relações ali familiares que ficaram mais próximas, então parece que as coisas ficam mais intensas, então vão aparecendo mais também. Acho que as questões com a casa mesmo, né, com esse cuidar da casa, né, que o Elcio estava falando de lavar a louça, né, acho que os pacientes começam também a se dar conta disso, né, eu vivo aqui, tem coisas que eu preciso fazer, né, então, assim, fico pensando também quantas coisas não mudaram, né, dentro desse novo modelo aí que a gente vem vivendo e que a gente vem trabalhando também, né, até das paranoias que vem aparecendo, e também acho que dos ganhos também que a gente pode ter por esse atendimento, né? Antes, o que no começo era só por voz, porque não conseguia ter alguém olhando, né? Agora pode ser a dois, né? Assim, ao vivo, né? Por uma tela, né? Então, assim, também os ganhos que isso podem acontecer aí no decorrer aí desse processo novo que estamos vivendo, todos nós, né? E também, colocando também agora mais o apontamento aí da Bia, também acho, né, que diante de tantos modos, né, de tantas colocações que a gente fez, mas a gente também, de fato, a gente não pode deixar de lado que muitos daqueles, que é também um pouco o que você estava falando, né, Ju, muitas das coisas permanecem, né, e acho que permanecem as mesmas, e não só permanecem as mesmas, mas acho que
acho que se sobressaem né, nesse isolamento, né, ou nessa pandemia, porque as desigualdades, eu acho que a questão da desigualdade social, por exemplo, né, ou a questão da exclusão social, né, que eu acho que era uma coisa muito grande também, né, no que a gente vive, principalmente na sociedade hoje, brasileira, a gente vive muito essas questões e fica muito, assim, fica muito claro isso hoje, né, com a questão da pandemia, assim, quem são os que mais estão morrendo, quem são os que mais estão sendo internados, quem são os que menos estão conseguindo ficar em casa, quem são os que, né, isso fica, de fato, quem está mais em risco, né, quem acaba ficando mais em risco, e assim, e muitas vezes também aqueles que não é nem por falta de informação, mas assim, é isso, assim, ou às vezes é por falta de oportunidade, ou é porque, de fato, não sei, acho que é isso, vai se sobrepondo uma questão ali da educação, da saúde, da violência que aqueles lugares ou aquela parte da sociedade muitas vezes vai vivendo, e de exclusão, eu acho, né? A questão política, acho que a gente também precisa relembrar, mas muitos, acho que dos acompanhados aí, né, que a gente atende, também, acho que principalmente na questão aí do humanidade, não só, né, na humanidade social, mas muitos dos acompanhados também acabam vivendo isso de algum modo, né, então acho que a gente acaba assim, passando por essas questões aí, né, de alguma maneira. Tá bom. Essa questão social acho que é importante a gente pensar também, né? Porque eu acho que o AT eu acho que também é uma abordagem social, sabe? Embora, né, a gente trabalhe aqui no campo, né, é um serviço particular, é um serviço, né, que a gente oferece como profissional, que a gente sabe que não são todos que podem pagar, né, embora a gente tenha também nossos projetos ali, humanidade social, também acaba humanidade social hoje, né, que está rolando hoje, e outros projetos que a gente acaba atingindo também né, pessoal que pelo meio financeiro não teria acesso ao nosso trabalho. Mas eu vejo que isso é uma coisa, né, mas eu vejo também que o trabalho do AT é um trabalho social também, é um trabalho social assim, de ser atuante dentro de uma sociedade com seus mecanismos, com as suas lógicas, com os seus problemas, né? E que a gente não está alheio a isso, né? A gente está trabalhando com isso o tempo todo, né? Né, a gente estava falando aqui, né, me parece que, assim como a gente estava falando, porque as pessoas têm essa possibilidade de se encontrarem pelo meio, né, da internet. Hoje a internet ela tem uma assim, ela consegue atingir muita gente, mas nem sempre, né? Muita gente não consegue também ter esse mesmo acesso, não consegue ter essa mesma liberdade quando a gente fala
de isolamento social, né? Você, é uma coisa bem, é um privilégio muito grande, né? Alguém poder ter um isolamento social, né? A gente vê que isso são condições que também nem todos têm. Embora a gente tenha que também trabalhar com isso e pensar sobre isso, né, dentro do nosso trabalho, né? Como também a gente poder tá aberto, tá acessível, né, né, as pessoas também, né? A gente também poder contemplar, né, essas necessidades, né? Eu vejo que muito eu acho que nessa época eu estou vendo muitos projetos sociais assim bacanas, muita gente fazendo muita coisa interessante assim para poder para poder ajudar aquilo que é possível, né? Mas também a gente vê gente que trabalha contra, assim, né? Que joga contra, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Porque o AT, ele também, ele não tem só uma dimensão terapêutica, né? Ele tem também uma dimensão política, econômica e social, né? Então, só para acrescentar que eu penso que a desigualdade, né, essa questão tão brutal, né, que o nosso país vive, leva, né, muito distanciamento, né, de acesso, de possibilidades, isso que a Bia está trazendo. Então, acho que esse quadro, esse panorama, ele também se agrava, né, diante de uma pandemia, diante de algo tão forte, né, tão profundo, né, assim, quem tem um trabalho em casa, né, consegue trabalhar, ter sustentação econômica e manter um trabalho, porque nós estamos falando também de uma situação onde houve perdas, né, de milhões de brasileiros que perderam emprego, né, perderam condições de trabalho, né, então não só não estão conseguindo trabalhar online, não tem mais essa possibilidade de trabalhar, né, então nós estamos vendo, acho que uma situação muito delicada, né, politicamente, economicamente, socialmente, na área da saúde, eu acho que é em todas as esferas, eu acho que gera uma crise, né, muito profunda, e uma reflexão também, né, mas eu fico também pensando muito nessa questão do coletivo, né, e dessa questão individual, da gente também, se é uma oportunidade também de fazer essa mudança, né, de mentalidade, de ideologia, de postura de vida, né, porque parece que essa questão coletivo que já vinha, né, talvez essa situação da pandemia nos coloque mais ainda diante da necessidade do coletivo, né, de tentar ter essa relação, de tentar ter algo mais horizontal, de que a gente possa ter essa possibilidade de compartilhar, né, de poder ter acesso, de poder ter possibilidades, né, igualitárias, algo que possa ter mais humanidade, né, que a gente possa estender, talvez, né, mas a gente estamos longe disso, né, acho que o que se apresenta aí é totalmente um quadro, né, a circunstância atual totalmente de uma instabilidade, né, de muitas nuances que geram mais crises dentro da própria crise, né. Então, acho que a gente está vivendo um momento muito delicado também, acho que o nosso país em especial,
porque acho que nós vamos passar por uma situação muito delicada, né, muito difícil, e que vai reverberar aí, talvez, né, muito à frente ainda, né, acho que vai ser algo muito forte, no meu ponto de vista. Mas eu gostaria de que a gente colocasse, enfim, os nossos apontamentos finais, ou colocações finais, o que cada um gostaria de acrescentar, para a gente poder também finalizar um pouco, né, esse nosso encontro dessa noite. Não sei se vocês viram, né, mas o CRP ele lançou um pronunciamento sobre a reabertura dos atendimentos presenciais, né, já que a São Paulo está nessa reabertura consciente, e eu achei muito interessante, assim, o pronunciamento, porque eu acho que vale tanto, assim, para os psicólogos clínicos tradicionais, quanto para o acompanhamento terapêutico, né, em que eles falam que, assim, do que eu entendi, eles não falam nem sim nem não, que não pode nem pode, mas eles resgatam o código de conduta ética, né, da psicologia, em que o psicólogo, ele jura que ele vai fazer escolhas lembrando do posicionamento ético-político dele, né, de que o psicólogo, ele tem que levar em consideração a historicidade e a política, né? Então, eu acho que isso, para independente da abordagem que a gente escolhe, né, o CRP ele está fazendo esse questionamento para a gente, né? Que juridicamente a gente pode voltar a atender presencialmente, né? Mas seria essa a melhor escolha para esse momento, né? Considerando que hoje, por exemplo, o Brasil bateu 72 mil mortos, né? Entrando um pouquinho nesse apontamento da Beatriz e também fazendo minha consideração final aqui, né, eu acho que é isso, né? Acho que a gente tá tendo que pensar eticamente muito mais do que nunca, né? Embora tenha um discurso meio por trás de tudo isso que a gente está vivendo, tem uns discursos moralistas, né, que assim, que colocam assim o que é certo, o que é errado, né, mas isso pouco importa. O que importa é a gente pensar, né, aquilo que de fato cabe nas nossas vidas, né? Embora a gente tá ali liberado, né, para poder estar no nosso consultório, ficar uma hora com o paciente a menos de 2 metros dele, né? Não necessariamente a gente precisa, né, nem tudo que é lícito convém, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Também eu não sei quais são os critérios para a reabertura que a gente está vendo hoje, né? Porque, de fato, o risco continua aí, a gente continua lidando com o risco, e eu acho que há pessoas que escolhem estar em risco e há pessoas que não podem escolher, as pessoas que não têm outras possibilidades, que não têm como, nem mesmo como lutar pela sua autopreservação, né? E eu acho que o nosso trabalho como AT também, acho que nesse momento também tem que olhar para isso, né? Como dar
da sustentação para que as pessoas possam se defender, né, a gente estava falando, né, de uma questão que é a autopreservação mesmo, tomar medidas de higiene, de poder se resguardar, né? Isso é uma coisa que eu, pelo menos nesse momento, eu tenho me preocupado muito em oferecer isso aos meus pacientes, né? Uhum. Embora eu vejo que muita gente não consegue ter essa condição, às vezes pelo às vezes pelo fato das pessoas estarem perdidas, né? Estarem perdidas num discurso, às vezes até meio dúbio, né? Vai morrer muita gente de fome, mais do que da doença. Não acho que dá para pensar assim, porque acho que nunca na história da humanidade se morreu tanta gente quanto a gente tem visto, né? A Bia lembrou aí 72 mil mortos. Isso não existe no Brasil, nunca existiu em nenhum país em guerras, né? Isso nunca foi um número aplicável, né? Nunca foi um número que aconteceu, e a gente está vendo isso acontecer hoje. Então, acho que a gente tem que se preocupar em não causar desespero, mas tem que olhar as coisas como elas são. A gente está num momento que é grave, que é complicado, que né, que a morte se apresenta de uma forma com que ela nunca se apresentou, né, na história moderna, né? Então, fica aí assim, o meu clamor que as pessoas vejam, né, elas não se desesperem, mas que elas vejam a coisa como ela é, né? Porque estar diante da coisa como ela é, na verdade, é o que traz essa segurança de poder ter o cuidado próprio, né? Cada um poder se cuidar, né? Eu acrescentaria aí ao senhor que o ser humano precisa estar à altura do acontecimento, né? Então, estar à altura significa se o que está acontecendo aí no mundo diz respeito a todos nós, né? E aí cada um vai se mobilizar, cada um vai ter que lidar com essa realidade, inclusive negando, né, a realidade que está aí, também é uma possibilidade, né, também dizer que nada disso está acontecendo, e aí a gente tem muita dicotomia, né, tem muitas situações que são paradoxal, né, muitas medidas, muitas posições, né, a própria sociedade também se divide também, né, então a gente, isso é uma realidade, ela está aí, está presente, é muito forte, né, mas eu penso que, no fundo, esse momento mais reflexivo, né, que o ser humano ele precisa se voltar para si, ele precisa tentar se aproximar dele próprio, né, nesse momento, diante desse panorama, né, desse acontecimento. Quer dizer, se a gente conseguir acompanhar, né, esses seres humanos, né, se voltarem para dentro, né, e poder cada um falar, né, dos seus medos, da sua dor, né, da sua finitude, da sua angústia, das suas aflições, né, dependente, né, de onde está, o que pensa, né, ideologicamente, mas é algo instintivo, é algo
do lugar mais íntimo, né, da sua própria intimidade. É aí que eu acho que a gente precisa, enquanto acompanhantes terapêuticos, visitar, né, estar junto ali nesse ponto, né, que eu acho que é onde nós estamos sendo colocados, né, eu acho que é poder estar nesse lugar de sofrimento, né, de dor, de desesperança, de depressão, seja lá o que o nosso paciente está vivendo, né, o que ele está mostrando. Mas eu acho que cabe a nós, enquanto profissionais, ATs, psicólogos, estar ali junto, né, ao lado de cada um, acompanhar esse momento, né, diante dessa realidade, desse acontecimento. Essas são minhas últimas colocações, tá bom? Ficando por aqui. Bom, eu só gostaria de reforçar aqui, para encerrar a minha participação, né, o quanto é valioso esse espaço de troca nesse momento, né, de angústia coletiva, né, de muitos medos, de muitas incertezas. Então, o quanto esses espaços que, claro, não abrangem a todos, lembrando muito bem o que a Bia colocou, né, temos que fazer esse exercício do recorte social, mas sendo ele possível, o quanto ele é importante, o quanto ele é potente, né, porque eu acredito que a gente vai fortalecendo a nossa rede, nossa possibilidade de enfrentamento, né, desse momento, tanto profissional quanto pessoal, humano, e nos permitir surfar um pouco nessas incertezas, sem, né, nos perdermos tanto. Eu acho que eu vou pensando um pouco nisso. Eu compartilho, acho que muito do que você falou, Bel. Eu queria falar um pouco dessa questão também acho que dessa angústia, sabe? Queria muito falar de que acho que como tem sido potente esses momentos de angústia e de introspecção, né, de isolamento, mesmo acho que fazendo esse recorte como a Bel falou, né, tudo bem, tem um recorte social que acho que a gente tem que considerar, mas como tem sido também proveitoso, como eu tinha colocado antes, tanto para a presença de estar com o outro, como também acho que na questão, acho que pessoal mesmo, humana. Eu fiquei lembrando ali da questão das artes, eu também me descobri aqui, então eu queria colocar aqui, acho que é isso, essas possibilidades de existência também se apresentaram para mim, nessas angústias, né, e aí nesse modo de ficar mais introspectiva, algo que para mim acho que eu fui quase que me desconhecendo, não me reconhecendo, mas ao não me reconhecer, eu pude me conhecer novamente, assim, de um lado que eu ainda não conhecia. Então, acho que é bem interessante esse poder conhecer novos pedaços nossos, né? Pedaços que a gente ainda não conhecia. Enfim, um pouco esse apontamento que eu queria fazer. Muito mais, acho que talvez de um lado pessoal aí, mas também enquanto profissional, mas pessoal, mas que eu acho que também vai para esse lado das angústias aí, desse isolamento, mas também desse profissional que vai se encontrar com esses pacientes. Eu não tenho receio de ficar um pouco repetitivo, né, aqui, mas para fechar também, acho que os pontuamentos que a Bia foi fazendo, os dois, né, que ela fez, são fundamentais, né, de lembrar que a pandemia não é democrática, né, o isolamento social também não, né, quantas pessoas a gente vê que precisa se expor para trabalhar, né, para poder ter algum dinheiro, não consegue ficar em casa, né, os direitos não são os mesmos, né, tem gente que não vai conseguir ir para um bom hospital,
a gente sabe como vai funcionando, né, a saúde pública do nosso país, apesar do SUS ser, né, uma teoria tão bonita que eu acredito muito, mas a gente vai vendo as diversas falhas, né, lacunas no real aí, né? Acho que esse é um pontuamento que a Bia fez muito importante. E até, inclusive, o quanto a pandemia e o isolamento social não é igual nem para os nossos pacientes, né? Que vão tendo mais dificuldade, acho que, de suportar essa situação, né? Esse lugar de ficar tão consigo mesmo que a gente estava falando aqui, né? Que às vezes não tem esses recursos assim tão à mão, né? Para poder fazer novas coisas, poder se distrair um pouco diante de tudo isso, e que a gente vai percebendo que os recursos vêm tão de fora e não tão de dentro, né? E aí, nesse momento, quando o de fora está tão difícil, né, vai ficando muito pesado para eles. Então, realmente não é algo que é vivenciado por todos de uma forma democrática, né? E a outra coisa que eu tinha para dizer é o quanto eu fico feliz de poder trabalhar numa equipe, né, que eu tenho tantas trocas, e eu acho que também o quanto isso vai me deixando segura no meu trabalho, né, que eu acho que o nosso trabalho é muito, ao meu ver, é muito delicado, e em alguns momentos eu vejo grandes dificuldades na prática, e poder ter uma rede de apoio de equipe é muito importante, muito importante. Então, esse agradecimento final a todos vocês aí. Bom, Luísa e Pedro gostariam de acrescentar algo, colocar algo também, que fazem parte também da nossa equipe de estágio da humanidade? Também só queria agradecer por todos e dizer que a fala de vocês aqueceu meu coração também, assim. Me tocou bastante, então obrigada. Tá. Eu queria agradecer aí a todo mundo também, né? Eu acho que a discussão foi bem rica, assim, pôde tocar em diversos pontos, né? Acho que é uma situação muito multifacetada, assim, também, né? Além de tudo. E acho que vai afetando cada um de nós, assim como cada um dos pacientes, de maneiras muito diferentes, muito únicas, né? De cada um, assim. E acho que é importante fazer essas trocas também, né? E a gente ir construindo e, né, achando formas de se virar aí no meio de tudo isso. Tá bom, então. Então, eu queria agradecer também todos que estão aqui hoje conosco e também comentar com vocês para nos seguirem, né? Quem estiver nos assistindo, para poder nos seguir na nossa rede social. E a ideia também é a gente trazer uma nova também experiência, uma nova vivência também, né? A ideia da gente encontrar na rede com todos vocês e trazer também a nossa programação também para o próximo semestre. A ideia é trazer algumas pessoas convidadas para participarem também, o Dr. Tiago Castelo Branco, psiquiatra, e o Kleber Duarte Barreto também vão estar conosco, né, no próximo semestre. Então, gostaria também de já estar colocando aqui já para vocês, tá bom? Então, agradeço a todos aí. Uma boa noite